Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui mais uma vez para falar um pouco sobre saúde mental. Hoje eu quero falar um pouco sobre um hábito que te impede de ser feliz. Já vou colocar aqui até o tema para quem for entrando. 2 de fevereiro de 2 de fevereiro de 2026. Entramos em mais um mês que só tem 28 dias. Como é que vocês estão? Vou tentar ser breve mais uma vez aqui para falar um pouco. O tempo deu uma esfriada aqui no interior de São Paulo, choveu esses dias, aí o nariz já fica congestionado, né? Meu amor tá por aqui também, ó. Eu saí de casa cedo e tô aqui, já dei um pulinho aqui na clínica. Para começar a semana, vamos falar um pouquinho desse hábito. Eu nunca falei desse hábito aqui para vocês, certo? Esse tema está no meu e-book, Você Merece Ser Feliz, que já está disponível, está tanto no meu site como nos links aqui na minha bio. Então, para quem não puder assistir, eu vou deixar essa live salva. Mas se você também já quiser adquirir o e-book, fique à vontade. É um trechinho, um resumo de um dos capítulos que tem no e-book, e eu quero compartilhar com vocês, que é justamente um hábito que você, todo mundo acaba praticando, certo? Eu vou colocar aqui então o hábito que te impede de ser feliz, certo? O hábito que te impede de ser feliz. Eu vou clicar aqui e vou fixar. Cadê? Fixar comentário. Pronto, é isso aí. E para a gente começar, nós precisamos entender que a felicidade não depende só do que você tem como financeiro, ou um carro de luxo, ou um poder aquisitivo, poder social, reconhecimento na família, sucesso na carreira. Felicidade não depende disso. Felicidade tem mais a ver com o que vem de dentro, é mais intrínseco do que você imagina. Então tem muitas pessoas que acham que para ter felicidade precisa ter muito dinheiro, para ter felicidade precisa ter um bom carro, para ter felicidade tem que estar com uma carreira, ter uma carreira de sucesso, para ter felicidade precisa estar sempre 100%. Principalmente essas pessoas que tiveram uma cobrança demasiada na infância pelos pais, onde precisava tirar 10. Pai, tirei 9,5. Nossa, por que você não tirou 10? Pai, tirei 10. Você não fez mais que sua obrigação. Então você cresce com um pouco mais de uma forma de se cobrar, uma forma de se autocriticar, e isso vai interferindo na sua vida. Por que isso está relacionado com a felicidade? Porque a felicidade ela não se desprende da nossa alma, da nossa vida. Só que eu preciso ter uma intenção, eu preciso dar a intenção à coisa. Ela está aí dentro, você constrói ela no decorrer da tua vida, só que muitas vezes ela fica apagada. É como se fosse realmente um botão que está dentro, sei lá, que tem um registro aí, um botão onde você liga e desliga, certo? Isso tem muito a ver com o cérebro. A felicidade ela também está relacionada com a produção de hormônios. A serotonina, por exemplo, é o hormônio da felicidade. A endorfina também é um hormônio faz parte dessa integração entre esse eixo, né, sináptico, que acaba trazendo essa alegria para nós. A felicidade ela vem de dentro, ela é intrínseca, certo? Eu posso ser milionário e não ser feliz. Eu conheço várias pessoas que são ricas, têm condição, e infelizmente não tem a felicidade autêntica, não consegue reconhecer os pequenos movimentos, as pequenas conquistas, entendeu? O vazio existencial. Muitas pessoas herdam uma depressão, né, na própria genética, uma transferência de ciclos geracionais que vai passando de geração para geração, e isso tudo afeta essa felicidade. Então, quando a gente imagina quando fala sobre felicidade, tem vários fatores de riscos, né, fatores externos
que estimulam esse sistema sensorial e faz com que eu sinta essa alegria, que eu sinta essa felicidade. Só que tem pessoas que não conseguem, existem conceitos para isso, entendeu? E esse hábito que te impede de ser feliz, nada mais, nada menos, é o hábito do autoabandono. Né? É muito comum a gente se predispor, desenvolver a síndrome do Salvador ou da Salvadora, ajudar sempre o outro, controlar, viver a vida do outro. É muito mais fácil. Para Freud, ou até a Ana Freud, a filha ali do Freud, fala do mecanismo de defesa, que é projetar o que nós somos no outro. Quando eu quero algo do outro, fala muito mais de mim do que do outro, certo? Então isso tem muito a ver com essa característica, esse eixo central que eu quero deixar aqui hoje para vocês, do autoabandono, certo? A felicidade ela precisa ser autêntica, mas ela precisa ser praticada, precisa da intencionalidade. Se não tiver intenção de direcionar para algo, você não vai conseguir. É como o perdão, é como o amor, é como a paixão. Você precisa dar intenção àquilo, entendeu? E a felicidade, infelizmente, ela está sendo esquecida por muitos. As pessoas elas não estão conseguindo mais saber o que é felicidade. Elas estão atribuindo felicidades às coisas supérfluas, rasas, vazias, que não tem significado e não tem sentido nenhum. É um excesso de informações e vazio de significados. É o que nós estamos vivendo hoje em dia. Certo, gente? Fala aí a cidade de onde vocês estão falando. Dá um oizinho aqui para mim, eu já entrei com tudo. Vou ficar só até 9h30, certo? Daqui a pouco tem paciente para atender e eu preciso voltar. Então vai ser só mais uns 20 minutinhos para a gente concluir aqui. Quero ser bem breve, certo? Eu quero explicar aqui o conceito de hábito emocional para você nunca mais esquecer. Fabiola Martins, São Paulo, tá por aqui. A Marisa Vieira, Rio de Janeiro, também tá por aqui. Gente, tá chovendo por aí? Aqui deu uma chuvarada que misericórdia, nem parece que é verão. Deve ser o final do verão, né? Vou tomar o meu café, porque o café sem cafeína, viu, gente? Tô tomando aqui o café sem cafeína, porque foi necessário até para diminuir a produção de cortisol. Enfim, estou tomando algumas suplementações para diminuir o estresse, até porque parou a tempestade. É verdade, estava a tempestade. Quem está feliz? Quem consegue me falar assim, Rodrigo, eu sinto a felicidade, eu sei o que é felicidade. Fala um pouquinho aqui se vocês conseguem até descrever. Há quanto tempo você não sente isso? Pode colocar aqui também. Não tenha vergonha de falar se você tem passado por uma situação mais delicada, mais sensível. Hoje é muito difícil uma pessoa, num momento tão caótico que nós estamos vivendo, com todas as esferas da sociedade, seja financeiro, seja político, seja emocional, quando a gente fala de sentimentos, né? Relacionamento, trabalho, carreira, sonhos. Eu vejo pessoas que você tem sonho? Não, eu não tenho sonho. Eu ouço gente isso constantemente na clínica. Você tem algum sonho ou projeto de vida? Não, não tenho. Então as pessoas elas estão vagando. A ausência de conhecimento, de direcionamento. Qual a referência você tem? Você tem se referenciado a quem? Eu lembro que em 2015, completou 11 anos, eu tinha fechado uma loja, tive uma loja de shopping, foi uma experiência boa, mas muito negativa, que até hoje eu carrego marcas disso. Foi muito difícil, complexo, falta de maturidade, de conhecimento. Acabei metendo os pés pelas mãos. Eu não tenho vergonha de falar isso. Fez parte de um dos meus fracassos, certo? Não tenho orgulho nenhum de falar isso, mas faz parte da minha história. Eu não posso rejeitar isso daqui, nem tampouco abandonar aquilo que eu passei, certo? Diferente de hoje, né? Hoje eu trabalho só na clínica. Tenho feito um trabalho exclusivo na clínica de psicologia, dou supervisão clínica para psicólogos, principalmente esses que estão começando, ou aqueles que já estagnaram, né, das suas próprias linhas teóricas, as abordagens. Eu também faço consultoria para empresas, a psicologia organizacional.
tenho uma especialização em psicologia positiva, outra em neurolinguística, sou discente do curso de nutrição, eu estou indo para o 2º ano, esse ano agora é meu 2º ano do curso, eu quero me especializar em nutrição funcional e fitoterapia. Então eu já tenho aí, completei 7 anos de clínica, até para as pessoas que entrarem e depois assistirem a live, conhecendo um pouquinho do Rodrigo. Hoje eu moro no interior de São Paulo, atendo presencial e online, utilizo a abordagem psicanalítica como eixo, como base central, e a psicologia positiva, que é a ciência do bem-estar e da autorrealização. A felicidade, ela entra diretamente, né, o tema de hoje, o hábito que te impede de ser feliz, ela entra diretamente a essa sensação de bem-estar, essa autorrealização. Você precisa sentir a felicidade. Lembrando que o cérebro, gente, ele não fica feliz e negativo ao mesmo tempo. Ele vai te deixar mais negativo, logo após vem o lado positivo. Então é uma escolha consciente. Por isso que nós precisamos experienciar esses movimentos positivos, para que áreas do cérebro consigam produzir essas moléculas e deixar esse registro. É como se fosse, imagine um caminho que você faz e vai deixando um rastro, né, para se caso você se perder, automaticamente você voltar. Então, às vezes, não, eu não quero falar que eu estou bem, ou eu não quero fazer o tipo de movimento. Isso é a autossabotagem que está dentro de todo esse contexto. Voltou aí, gente? Parou aqui, me ligaram aqui. Não sei se pararam aí para vocês, mas eu desliguei. Eu esqueci de colocar no modo alguma coisa aqui para parar, ó. Estou usando meu smartphone, pessoal. Então, quando nós temos aí uma... Eu nem sei, ó, veja como para, né? Perdi o raciocínio todinho. Nem sei onde foi que eu parei, misericórdia. Enfim, vamos continuar, porque é o segredo. Você vê, né? Como é isso que acontece. Às vezes eu estou atendendo, aí algum barulho lá fora, o paciente, alguém chega... Não pode ter interrupção nos atendimentos psicoterápicos, é proibido. Isso tudo são vieses científicos, não é invenção minha não. Existe a ciência aqui, entende? A clínica da psicologia é científico. As pessoas acham que vou pagar um psicólogo para, sei lá, eu prefiro falar com minha amiga, tal. Lá é desabafo, aqui é escuta, é acolhimento, é não ser julgado. E nós, como psicólogos, precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos e o que é que a gente está ouvindo também. Então é necessário ter essa escuta autêntica. E não é todo mundo, na verdade, ninguém tem essa escuta autêntica a não ser os psicólogos, certo? Ah, mas os psicanalistas têm? Pode ser que tenha assim, se eles conseguirem chegar nesse conhecimento científico também da própria psicologia, que é profissão aqui no Brasil, né? Eu não posso olhar para você na clínica e não ter essa conexão, essa sensibilidade na escuta para te ajudar, né? E o ruído atrapalha demais. Se eu só falar, nossa, é chatice, não é chatice, atrapalha. Eu estava falando um negócio aqui, eu juro que eu esqueci. Eu nem sei onde foi que eu parei. Aí eu vou continuar porque tem que continuar. Para quem está entrando agora, eu estou falando sobre o hábito que impede de você ser feliz. Eu estou falando do autoabandono. É uma característica da nossa personalidade, das nossas emoções, ou melhor dizendo, um hábito emocional que faz com que você entre nesse movimento de autossabotagem, se dedique seu tempo um pouco mais para o outro, para o trabalho, para as pessoas, para os filhos, enfim. Você se torna um salvador ou uma salvadora e, infelizmente, se abandona. E é justamente aí que é nesse intervalo entre ajudar o outro e entrar na autossabotagem que você não consegue sentir essa felicidade. Você atribui a sua felicidade ao outro. Vou dar um exemplo de uma frase. Nunca coloque a chave da sua vida no bolso de outra pessoa. Aqui eu estou falando da felicidade. As pessoas que têm, por exemplo, dependência emocional, que é um dos traumas que são desenvolvidos dessas pessoas que são carentes afetivas, inclusive elas têm muita dificuldade de sentir a felicidade. Por quê? Porque ela sai de uma infância, uma adolescência, vai para a sociedade,
buscando preencher o vazio existencial, esse vazio que está relacionado à ausência dos afetos, a essas privações dos afetos, e eu, sem conhecimento, eu vou atribuir isso ao outro. O outro que vai me trazer essa felicidade, o outro que vai me deixar mais confiante, o outro que vai fazer o movimento funcional, o outro. Quando você vai ver, é só o outro. E você fica onde nessa história? É daí que entra esse autoabandono, que é uma raiz que machuca, que produz uma árvore infrutífera, onde você terá dificuldade de sentir essa felicidade. Você pode ter a dinheiro do mundo, você pode ter uma lancha, você vai ter que beber um Chandon, um Verglicô, eu acho que é assim que fala, né? Você vai tomar qualquer tipo de bebida alcoólica para sentir a felicidade. Tem pessoas que estão bebendo, seja qual for a bebida alcoólica, para sentir a felicidade, sem saber que aquilo ali é um antidepressivo normalizado, apesar de ser para maiores de 18 anos, mas é normalizado. Tem um efeito um efeito constante, momentâneo, dopaminérgico no cérebro, e depois que passa tudo isso, você desce para o abismo. É o que acontece na ressaca pós bebida alcoólica. Então muita gente está atribuindo a felicidade também a esses momentos. Se não tiver a bebida, eu não fico feliz. Tem gente que só consegue conversar com o outro. Aí eu estou falando dos adictos, transtorno adicto, as pessoas que precisam tomar alguma coisa ou usar alguma droga para poder conversar, para poder se socializar, para poder viver. Eu conheço pessoas que vivem dessa forma. E para eles aquilo dali é uma felicidade. Só que nós estamos invertendo os valores, invertendo as percepções reais das coisas, e o certo está errado e o errado está certo. É quase isso, certo? Para quem está entrando agora, fala aí a cidade de onde vocês estão falando. Eu estou falando sobre o hábito que impede de ser feliz, que é o autoabandono. E estou caracterizando ele aqui um pouco com base no que acontece na infância, onde você se torna carente e leva para a sociedade essa carência afetiva, e é uma das circunstâncias às quais você se torna dependente emocional das pessoas, né? Desenvolve a dependência emocional. E vamos nessa. Olha, só para vocês terem ideia, esse hábito emocional que te impede de ser feliz, ele é um padrão automático de sentir, reagir e relacionar. Que tudo é aprendido lá atrás, ainda na infância, ainda quando você era criança. Então nós somos Irani, Itabaiana, lá Sergipe, a doutora Saluena, é isso? São Luís do Maranhão. Olha, tem gente do Maranhão aqui também, de Itabaiana, a terra da minha esposa está por aqui também. Sejam muito bem-vindas, tá? Seja bem-vinda. Aproveita aí que o tema eu tenho só mais alguns minutinhos, porque daqui a pouco eu vou atender, mas vai dar tempo de terminar. Então tudo que está relacionado a esse hábito emocional que está relacionado a esse autoabandono, começa ainda na infância. Exemplos assim, sempre tentar agradar para não ser rejeitado. Então aqui a gente está falando de rejeição. Toda pessoa que tem sintomas de rejeição, ele vai tentar agradar todo mundo para que aquela pessoa permaneça próxima a ela, e é uma garantia de que ela não suma, ela não te rejeite, ela não te deixe para trás, ela permaneça. Só que isso não é porque você quer, ou tampouco porque você tem intenção disso. Isso é involuntário. Eu tô traduzindo para as pessoas que têm essa rejeição. Você sempre vai querer servir o outro, fazer tudo pelo outro, para que esse outro permaneça. É como dizer sim para tudo, com medo de receber um não inconscientemente e você ficar sozinho, certo? Então, sempre tentar, esse exemplo que eu trouxe de sempre tentar agradar o outro com medo de não ser rejeitado, faz parte desse autoabandono que começa lá atrás.
Escolher pessoas indisponíveis também é um outro fator. As feridas emocionais, elas dão match. Então você tem traumas infantis, você vai atrair pessoas com os traumas parecidos, se não forem iguais, certo, gente? É sempre assim. Dificilmente eu atendo uma pessoa aqui na clínica quando começa a falar a queixa, os conflitos, tal, e aí traz um sujeito que está tentando viver um relacionamento ou já vive um relacionamento. Quando nós analisamos esse sujeito, tem muita compatibilidade com o que o paciente tem de personalidade, de temperamentos, às vezes linguagem de amor, os traumas infantis são parecidos. É como se a paciente ou o paciente tivesse rejeição, o cônjuge tem rejeição, tem abandono, também tem abandono. Então as feridas emocionais, esses traumas emocionais, eles dão match, certo? Não sei se vocês já perceberam isso também. Se culpar por tudo, então você é o culpado de tudo, você se pede desculpa demais, desculpa, essa necessidade extrema de se sentir culpado. Culpa é um sentimento ruim, autodestrutivo, que influencia outras emoções negativas. Então libere essa culpa, pelo amor de Deus, libere, porque isso adoece o nosso psique, adoece o nosso cérebro. Emoções mal elaboradas adoecem o nosso cérebro. Por isso que a sociedade está vivendo um conflito coletivo de sofrimento psíquico. Está todo mundo no mesmo barco com sofrimento psíquico. Inclusive eu também, eu tenho os meus sofrimentos psíquicos. Vocês acham que o psicólogo não passa? Você acha que o médico está lá 100% maravilhoso? O psiquiatra está lá pegando um monte de peso, uma carga emocional daquela, transfere um monte de problema psíquico porque nós entramos nas guerras dos outros. Você acha que a gente está tudo natural, tudo bonitinho? Pelo amor de Deus, gente, não tem esse cérebro que aguente, não. Então isso é hipocrisia. Quando você vê esse povo aí agitado, não sei o que lá, isso já pode ser Vivance. Eu não tomo, tá, gente? Eu não tomo Vivance, não. Vocês entenderam? Eu conheço várias pessoas. Eu conheci médicos que tomavam Vivance para fazer cirurgia. E qual o problema? Entende? Se tem uma condição, se a pessoa tem TDAH, não vai viver não porque tem TDAH? Você entendeu? Imagine as outras coisas. Hoje em dia a maioria das pessoas tomam sertralina para aguentar o baque, para aguentar a pressão social, a pressão dentro de casa, a pressão no trabalho, guerra financeira, o caos financeiro que é social mesmo. Né? A gente está vivendo uma pandemia financeira, um país extremamente quebrado. Vocês sabem que isso é a realidade. Eu estou vendo assim nos movimentos, tem lugares que antes estava lotado e fecharam as portas. A busca pela psicologia diminuiu bastante, independente de ter plataformas que cobram R$30 a sessão de terapia. Aí você faz sessão de terapia pagando R$30 e depois paga caro, vai ter que pagar caro para organizar tudo que você fez. Eu não confio, certo, gente? Eu não confio. Eu já paguei, já cobrei baratinho lá atrás. Eu não posso falar que eu fiz isso, mas eu não tinha muita qualidade no atendimento, não. Eu sou sincero. Eu era um recém-formado. Tiveram pessoas que passaram por mim, que eu tentei ajudar e não consegui. E faz parte, entende? É assim que funciona. Então, se você paga 30, 40, 50 reais na sessão de terapia, você não pode exigir muita coisa. Cuidado com essas exigências aí, porque se você quer a coisa boa, bacana, você tem que pagar um pouquinho mais caro. É assim que funciona, entendeu? Vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos precisar de alguém para nos ajudar e nos dar orientação que saiba mais do que a gente. É necessário, entendeu? Ninguém aqui é o Nabucodonosor, o faraó que sabe de tudo, a não ser que você seja narcisista, que aí não consegue mais nem ouvir mais, nem não tem humildade para ouvir ter uma escuta de alguém que sabe um pouquinho mais que você, ou que sabe algo mais que você, não que saiba mais no modo geral, né? Ter medo de ser autêntico, viver na impessoalidade, estar dentro de um solo que não é seu. Isso aqui nós falamos da impessoalidade. Então você precisa ser autêntico, ser próprio, não ser um Maria vai com as outras. Então
esse autoabandono te deixa nessa posição de impessoalidade, e a maioria das pessoas chegam na clínica com essa característica, certo? Confundir dor com amor. Tem pessoas, nossa mente emocional opera no modo automático. E esse automático foi programado pela dor, não pelo amor. Então você aprendeu que amar tem que doer, tem que viver o caos. Conheço muitas pessoas que vivem esse caos, tem que ter o caos para poder se sentir realizado, para poder sentir essa adrenalina, esse movimento que muitas vezes é hostil, certo? Então não confunda isso, aí que essa aqui é a ideia central. Esse hábito emocional chamado de autoabandono, ele faz assim, veja como é que funciona, olha como acontece em você, escolhe o outro antes de você, isso aqui é sempre, tolera o que te machuca para não ficar só, isso aqui você sangra, faz mal, te adoece, ignora os seus limites também, porque você acaba fazendo demais para o outro e para o externo, e você não tem limites, isso aqui adoece, vai ter adoecimento psíquico, porque dizer sim demais vai lhe trazer mais estresse, você vai ficar mais estressado, e estresse é aumento de cortisol no nosso sangue, onde vai desenvolvendo uma inflamação, uma oxidação neural, as áreas dos cérebros responsáveis pela nossa cognição, memória, virilidade, vigor, nossa libido, todas elas vão começando a ter um problema de conexão sináptica, elas vão começando a ter um atraso, um cansaço, uma fraqueza, e é justamente aí que entra o perigo, onde você completa, 30 anos, 35, 40 anos, com cansaço extremo, baixa produção de vitaminas, vai ser necessário suplementar. Gente, faça seus exames. Para quem quiser uma dica de exames, assim, manda lá no meu direct. Rodrigo, me mande a listinha dos exames essenciais para eu verificar minhas vitaminas, meus minerais. Eu tenho uma sugestão para que você peça ao seu médico. Vai te ajudar bastante. Se vocês quiserem, pode me mandar aí, certo? Lembrando que eu sou discente do curso de nutrição. Então eu já tenho estudado, já comecei a estudar todo esse universo da nutrição funcional e fitoterapia, que logo mais será uma das minhas especializações. Eu quero me especializar nessa área para poder ajudar as pessoas com os fitoterápicos também, certo? Autoabandono é quando você tolera o que te machuca para não ficar só, ignora os seus limites, diminui sua dor para manter alguém por perto, então você anula sua dor, você sangra totalmente para manter o outro perto. Isso aqui a gente está falando de dependência emocional. Cala sentimentos para não causar conflito, então você fica em silêncio, não consegue mais nem se defender. Aí o outro fala e ele vai ficar na razão, achando que ele tá certo, tá correto. Você entende? Tem pessoas que já estão passando por isso há muitos anos. Se adapta ao que não te cabe mais. Isso aqui começa um sofrimento psíquico, o final disso aqui é doença mental, depressão e ansiedade, ansiolíticos e antidepressivos, certo? Você não é infeliz por falta de amor, você é infeliz por excesso de abandono a si, certo? Por que fazemos isso? A origem profunda desse autoabandono, mais uma vez, começa na infância. Gente, tudo começou na infância. Você acreditando ou não, é de onde começa. Deixa eu tomar um golinho de água. A origem profunda, tá, desse autoabandono. Pais emocionalmente distantes, aqui a gente fala da privação de afeto, não é culpando nem responsabilizando eles. Certamente eles não tiveram nenhum tipo de conhecimento e entregaram para nós aquilo que eles aprenderam na infância, que vieram dos nossos avós. É um ciclo geracional, vai transferindo de geração para geração, certo? Necessidade de aprovação, medo primitivo de rejeição ou abandono. Se você tiver trauma de rejeição ou trauma de abandono, esse medo novamente vai se manifestar e você vai ter essa necessidade e vai viver esse sentimento para originar, ter essa caracterização do autoabandono. Traumas de infância, seja rejeição,
abuso verbal, abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, negligência, principalmente para os meninos e as meninas que tiveram pais alcoólatras, essa negligência do alcoolismo relacionado a esse vício que o pai ou a mãe teve, não só do álcool, mas também de drogas. Vínculos instáveis que ensinaram: se eu for o mesmo, perco o amor. Então, toda vez que você tem essa característica em que, se eu continuar dessa mesma forma, eu vou perder o amor do outro. Isso aqui você aprende ainda na infância, certo? As consequências desse hábito, ó. Olha o que acontece: as internas, ansiedade crônica, sensação de vazio, culpa constante, vulnerabilidade e manipulação. Você vai ser uma isca muito fácil das pessoas que têm traços narciso, né, das pessoas narcisistas, que têm transtorno de personalidade narcisista. E a sua autoestima também será destruída. Lembrando, gente, que esse tema, tudo isso que eu estou falando aqui, faz parte de um dos capítulos do meu livro Você Merece Ser Feliz, que já está disponível. O link está na minha bio. Não deixe de adquirir, é um valor simbólico. É um livro que eu fiz com muito carinho. Eu acredito que vai ajudar outras pessoas. Eu vou começar a falar nas lives um pouco sobre ele, trazer um pouquinho sobre cada pilar que eu coloquei lá. E o autoabandono faz parte, é um hábito emocional onde te impede de ser feliz, certo? Aqui eu estou resumindo com um pouco mais, em poucos minutos, né? Não vai dar nenhuma hora, um pouco daquilo que está no livro para ajudar a clarear. E se vocês tiverem alguma dúvida, que essa live te ajude a entender um pouco mais sobre o livro, tá certo? O PDF já está disponível, fique à vontade. Vou ficar muito feliz em poder te acompanhar nesse processo da busca, e uma busca constante sobre a felicidade, porque eu acredito demais que você merece ser feliz, tá certo? Culpa constante, vulnerabilidade e manipulação e autoestima destruída, certo? As consequências nos relacionamentos, isso aqui é importante, ó. Atração por pessoas indisponíveis. É um desafio ficar com uma pessoa que não está nem aí para você. Isso tem muito a ver com a auto-humilhação. Você gosta de se sentir humilhado. Mesmo que não seja consciente, inconscientemente tem uma forma de se sentir, de viver essa auto-humilhação. Dificuldade em sair de relacionamentos tóxicos, você se torna dependente emocional. Eu estou falando das consequências nos relacionamentos, que são esses conflitos, né? Essas consequências desse hábito emocional que te impede de ser feliz. Aceita migalhas, então você não se valoriza, precisa se autovalorizar. Depender emocionalmente do outro e repetir ciclo de dor. Então tudo isso aqui é um caos, certo? Você vai vivendo um caos constantemente atrapalhando a tua vida. Como quebrar esse hábito emocional, certo? Primeira coisa é reconhecer o padrão. Você precisa identificar que tem esse padrão na tua vida, certo? E você, automaticamente, você vai conseguindo ter consciência e declarando, falando para o seu cérebro ouvir, sentir aquele pensamento novo, viver aquele pensamento novo, em que você já está percebendo que vive esse cenário de autoabandono. Você quer viver isso? Não. Então declara que você não quer. Nomear o que você sente, certo? Quais são as suas dificuldades? O que é que você mais tem notado sobre o autoabandono? Quais são as áreas da tua vida que você tem negligenciado, né? Existe uma negligência emocional, uma experiência negativa que você viveu e você precisa reajustar para que não viva novamente, entendeu? Ter uma responsabilidade emocional, uma responsabilidade nas suas escolhas, seja no trabalho, seja no relacionamento. Você tem esse direito, o dever é seu, não vai culpar o outro não. Sai desse papel de vítima, certo? Se autorresponsabilize. Aprender a colocar limites. Limites é uma faixa amarela ali que você fala, é só até aqui. Você precisa largar esse medo. Se você tiver dificuldade, gente, precisa fazer a terapia para ir para o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, para te ajudar. É uma ajuda constante, certo? Aqui não vai, essa live não vai chegar. Amanhã eu já sou outra pessoa. Aqui é só um direcionamento, tá?
e tudo um pouco de algumas um pouco de um dos capítulos do meu livro Você Merece Ser Feliz. O quarto passo é se escolher diariamente, então você precisa se valorizar, ter autoconfiança, se autoajudar, ter autocompaixão, autoperdão, tudo você, certo? Se você não fizer isso por você, não fique esperando a sociedade fazer, não. Isso não é egoísmo, isso é sabedoria. E quando a gente faz para nós mesmos, você vai entendendo e vai percebendo essas pequenas conquistas diariamente no dia a dia, né? Diariamente no dia a dia não existe palavra congruente, né? Diariamente nos movimentos corriqueiros, nas suas rotinas, né? Nas dinâmicas, seja no trabalho, seja com a família, seja na sociedade, você percebe os pequenos movimentos que antes você entrava nesse autoabandono, agora você participa de uma forma de se cuidar, de praticar esse autocuidado, que também se integra a isso. A ausência do autoabandono é a presença do autocuidado, certo? Que é um pilar para a autoestima, um pilar para a vida, um pilar para o autodesenvolvimento, certo? O autocuidado ele se integra, ele faz parte. Fazer terapia, cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma, do seu espírito, cuidar da sua mente, cuidar do seu físico, ter uma alimentação saudável, dormir melhor, fazer atividade física, cuidar das suas emoções como base, como raiz, para trabalhar outras questões na sua vida. Tudo isso faz parte, gente, de um processo de autodesenvolvimento que não nasce de uma hora para outra. Você precisa começar a ter a intenção de praticar isso daqui, certo? E contudo, não deixe de visitar o meu site para conhecer o meu trabalho, tá na minha bio. O autoabandono, esse hábito emocional, faz parte de um dos pilares do meu e-book, Você Merece Ser Feliz, então você está convidado a conhecer, participe, você vai receber um PDF, você pode colocar no tablet, pode colocar no smartphone, se você quiser imprimir, você pode imprimir também, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, aproveitem aí a semana, um fevereiro abençoado para todos vocês. Semana que vem eu estou por aqui com mais uma live para a gente falar um pouquinho mais sobre saúde mental, sobre a felicidade. E não deixe de praticar, porque a felicidade ela é intrínseca, não é sobre o que você tem, é sobre o que você sente e o valor que você dá e a intenção que você dá nas suas coisas, em tudo que acontece na tua vida, certo? A felicidade está em tudo, mas você precisa reconhecer e aprender tudo sobre isso, tá bom? Cuide de você, cuide das pessoas que estão em sua volta, seja um influenciador de alegria na vida das pessoas, tá bom? Se quiser saber mais sobre terapia, me chama no direct ou vai no meu site que tem o WhatsApp lá, tá certo, gente? Um abraço, fiquem bem e até breve, se Deus quiser. Um abraço!